Seja bem-vindo a bordo de mais um Improváveis Cast com Fabrício Moresco. Hoje eu tenho o prazer de ter um grande amigo a bordo. Vai falar para você sobre algo que está totalmente ligado com a questão de você dar voz à mensagem. Inclusive, a maior característica dele, apesar de ele ser CFO de um dos maiores grupos que tem no país, é justamente o dar voz à mensagem e deixar isso fluir e o quanto ele toca a vida das pessoas. Ele é CFO do grupo Pablo Marçal. Ele é vice-presidente desse mesmo grupo, Pablo Marçal, e é um prazer ter aqui a bordo Silas Carvalho. Rapaz, a honra é toda minha. Eu, de verdade, estou honrado aqui, porque eu Uau! vi as pessoas que você convidou aqui, amigo, e sentar nessa cadeira aqui, depois de tanta gente que você convidou aqui, é honra, viu? Não é para qualquer um, não. Que bom, fico feliz que você tenha Vamos. gostado. E você sabe que eu falo para as pessoas, é uma coisa que, assim como você, eu sinto no coração de trazer as pessoas que realmente eu imagino que vão levar essa mensagem adiante. Porque às vezes as pessoas falam, você está sublocando o estúdio. Eu falei, não, o que Deus colocou no meu coração era verdadeiramente dar voz à mensagem. E à mensagem dele. Eu sei que a nossa mensagem também é importante, né? Faz parte do contexto. Mas é justamente isso que a ideia é levar a transformação da maior quantidade de pessoas que a gente puder alcançar. Ô, Fabrício, isso que você está fazendo aqui é algo que a gente não via antes, de pessoas que não precisavam. Você é uma Verdade. pessoa que não precisava fazer isso. E eu vejo pessoas se levantando para fazer aquilo que outras pessoas deveriam fazer. Abrindo suas casas, tem uma estrutura, não sei se vocês já viram aqui, toda a estrutura aqui, tem uma estrutura que o Fabrício investiu tempo estudando, investiu dinheiro, justamente Exatamente. para entregar essa mensagem. E o que a gente mais fala lá, que tudo que a gente faz, Fabrício, no grupo, é só um envelope para entregar dentro do envelope uma mensagem. Tudo que a gente faz, cada mentoria, cada lançamento, você percebe que sempre dentro tem uma mensagem. E é justamente o que você está fazendo. É porque a gente chegou num tempo agora que tem umas pessoas que foram escolhidas para trabalhar na última hora. E eu vejo claramente que são pessoas como você, são pessoas que são improváveis. Não no sentido que todo mundo conhece, mas pessoas que são improváveis porque não precisariam. Já alcançaram aos olhos da sociedade aquilo, o topo, e não precisariam. E aí pessoas como você têm passaportes para entrar em lugares que talvez pessoas como nós não conseguiríamos. E é muito massa ver isso acontecendo de E você verdade. sabe que eu nunca imaginei que fosse me dar tanta alegria em fazer isso, justamente pelo que você falou. Se eu tivesse feito antes de ter passado por esse processo, eu estaria fazendo por fama, porque é moda gravar o podcast. Se eu fizer o podcast, eu vou ficar famoso, as pessoas vão me conhecer. E não é. Eu sei que isso de alguma forma vai acontecer das pessoas me conhecerem. Mas eu desde o início eu falei para minha esposa que está comigo nisso, que eu falei, Ana, a gente teve essa mensagem de transformação, mas alguém chegou e falou para a gente baixinho no ouvido, olha, isso aqui é algo que vai mudar a tua vida. E hoje a gente tem essa possibilidade de levar a mensagem dele para centenas, milhares, milhões de pessoas. E foi uma coisa que eu aprendi com você, e até é por isso que você está aqui. Por isso que eu falo para as pessoas, ainda que a área de formação, a área de perícia do Silas seja finanças, ser CFO de uma empresa desse nível, né, que são, acho que passou de 27 empresas, né, quando Sim. estava no pico antes desse novo projeto, né, e a gente nunca falou sobre a finança relacionada a dinheiro. Eu lembro até de um evento que eu tive, que foi uma das, sei lá, das inúmeras vezes que eu vi você fazendo a abertura do evento, e me chamou a atenção a pergunta que você fez, porque o evento era sobre finanças. E aí você mandou a pergunta e falou, e aí, o que a gente veio fazer aqui? E aí no final entendeu que as finanças fazem parte, que Deus já assegurou para a gente lá no início, né? De você ter riqueza, de você ter prosperidade, de você ter abundância na vida, mas que não é sobre dinheiro. Então eu queria que você falasse o que te torna um improvável em toda essa trajetória de ter atuado em grupos talvez até maiores do que o grupo que você está hoje, mas esse propósito de você levar a mensagem adiante, a mensagem dele, né? O Fabrício, primeiro assim, esse nome que você escolheu, ele é
ele tem um significado muito grande. Você sabe uma das coisas que eu mais vejo dentro do grupo? Pessoas justamente improváveis. E o improvável, ele tem um ingrediente que ele é muito peculiar. Ele realmente mostra para as pessoas que a capacidade não veio dele. Desculpa. E é justamente isso que a gente aprende, cara. A gente separar o que são as nossas habilidades do que são as habilidades que não vêm da gente. A gente estava conversando agora há pouco ali, que é muito bom quando a gente entra num lugar e percebe que aquilo que a gente fez, a gente nem saberia repetir, que aquilo que a gente falou, a gente nem saberia repetir, porque aí a gente tem consciência que realmente não somos nós. E esse nome, Improváveis Cast, ele tem um significado muito grande, porque são as pessoas que realmente estão fazendo aquilo que a gente falou aqui, levar a mensagem na última hora, né? Trazer essa mensagem da última hora, porque aquelas pessoas que estão trabalhando até agora, ou se cansaram, ou se desvirtuaram do caminho e não estão levando a mensagem. E aí ele escolhe algumas pessoas improváveis. E o mais complicado é que esses improváveis, eles incomodam, né? Agora falando sobre finanças, você falou sobre finança, né? Cara, sabe uma das coisas que eu tenho aprendido, Fabrício? Que pessoas prosperam muito mais quando elas não estão ligadas no que a prosperidade traz para elas. É mais ou menos o seguinte: você é um cara que tem muitas riquezas, e aí você coloca na mão de uma pessoa para cuidar. Você tem que colocar na mão de uma pessoa que você confia, que a hora que você precisar, a hora que você falar, pega esse recurso, aloca ali naquele negócio, investe ali naquela pessoa, investe nesse empreendimento. Você tem que confiar que a hora que você pedir, essa pessoa vai cumprir exatamente a sua vontade. É exatamente a mesma coisa que Deus faz com a gente. Você vê pessoas que prosperam de verdade, inexplicavelmente, a gente tem visto muito isso aqui no nosso meio. Eles têm sempre o mesmo ingrediente. Eles são mordomos. E o mordomo, ele sabe que ele não é o dono, ele só administra. E apesar da gente todo dia lidar com milhões e milhões, e sem falar em cifras gigantescas, uma coisa que a gente não perdeu é saber que aquilo que foi dado nas nossas mãos é só algo para a gente administrar, entendeu? Então, você quer um segredo aí, você que está assistindo, quer um segredo para você prosperar? Comece a pensar que aquilo que vai ser colocado na sua mão é só para você administrar. Comece a perguntar por que esse recurso vai vir para minha mão. É um dos segredos que a gente tem aqui e que a gente vê todo dia pessoas improváveis prosperando cada dia mais. Você sabe que ontem eu recebi uma mensagem, fiquei muito feliz, de uma mentoranda minha, falando sobre um resultado extraordinário que gerou na vida dela. E, na verdade, eu fiz o vídeo só por gratidão. Ela me mandou de presente um tempero que ela faz e que era um tempero de família, que ela falou assim, cara, eu vou levar esse tempero com amor para outras pessoas. E aí ela se tornou tão grata pelo trabalho que a gente vinha desenvolvendo juntos na mentoria, que ela mandou isso de presente. Aí eu fiquei muito feliz quando eu recebi, provei e achei uma delícia realmente. Daí eu falei, cara, vou fazer um vídeo de gratidão. E aí fiz um vídeo de brincadeira lá, o comandante na cozinha e tal. Eu falei, cara, o meu segredo é esse aqui, o tempero da Ju. Cara, não foi uma proposta paga, até coloquei lá, eu falei, eu não estou recebendo, é um vídeo de gratidão. E a ideia não é vender o produto, mas é que ficou uma delícia mesmo e eu quis dividir com vocês. Cara, ela falou que já recebeu inúmeros pedidos de pessoas que viram o vídeo e falaram, cara, eu vi aquele comandante falando, eu quero provar, manda 10 temperos para mim. Aí eu falei assim, nossa, cara, o poder que tem de você abrir a boca. E foi um vídeo simples só, externando a gratidão. E é o que você falou, se cada um se preocupasse em abrir a boca e dar voz à mensagem que realmente é importante, a gente ia começar a transformar mais jovens, mais adolescentes. Eu vejo a quantidade de jovens que têm se conectado. Eu vejo aquele dia o teu filho palestrando e você olha assim e fala, uau! E a pergunta que mais me chamou a atenção, as pessoas perguntaram para ele assim, alguém te deu treinamento para se tornar um palestrante? Ele falou, não.
Eu só modelo o meu pai. Eu vejo que a mensagem que ele está levando adiante é importante. Eu quero fazer isso também. O exemplo, ele arrasta, né, Fabrício? A gente acha que o muito falar vai convencer as pessoas, sabe? Mas as pessoas, mesmo sem saber, elas estão o tempo inteiro observando tudo que a gente faz, tudo que a gente, tudo que a gente faz no dia a dia, mais do que o que a gente fala, sabe? E eu, por muito tempo, dentro da igreja, eu via pessoas querendo fazer um bom discurso, uma boa pregação, um bom sermão, mas eu via pessoas que se comunicavam muito bem, mas eu não entendia por que que algumas mensagens não tocavam o coração e outras mensagens tocavam tanto, de pessoas talvez muito mais simples. Não é o que a gente fala. E ver o Davizinho, que é meu filho, falando isso hoje, me surpreende, porque de verdade eu fico surpreso. Assustado é a palavra. Porque eu nunca cheguei para ele e falei, olha, você tem que se portar assim, você tem que fazer aquilo. Só de ver, ele começou a fazer. E por causa de coisas como essa que a gente está fazendo aqui, a minha vida começou a ser transformada. Uau! De ver pessoas falando e falando, oh, minha vida é assim, e ver pessoas documentando o dia a dia e observar muito mais do que muitas mensagens. Cara, eu sou de igreja minha vida inteira. Pode ser que muita gente vai assistir isso aqui, vai atacar, vai me atacar, vai te atacar. Mas eu não posso deixar que a verdade fique escondida. Eu comecei a ter um relacionamento muito mais próximo com Deus, com coisas como essas que nós estamos fazendo. Você sabe por quê? Aqui nós não temos obrigação nenhuma de agradar ninguém. Com certeza. E sabe uma coisa que eu aprendi com você? Algum dia você falou sobre isso e eu voltei para casa, conversei com a minha esposa e eu falei assim, Ana, foi isso aqui que a gente fez de diferente. E aí mudou tudo na vida dos nossos filhos. Uau. E sabe o que foi? Obedecer. Uau. Eu comecei a ouvir tanto você, o Pablo, o Nésio falando, eu só obedeço o que Deus me fala. Mas eu até então não ouvia a voz de Deus. Para mim eu achava esse negócio clichê, não duvidava ao ponto de pensar assim, não, as pessoas igual tinha aquela figura caricatura da TV lá, como é que é? Isso é charlatanismo. Não pensava nesse nível, mas eu falava assim, cara, Deus não fala comigo, eu não vou, sabe? E quando ele começou a falar, eu tava mais ou menos tipo assim, não é comigo, né? O cara lá atrás, não, é você vai falar. Por que Deus começou a falar com você? O que você fez? Eu passei a obedecer, primeiro comecei a buscar de todo o coração. Uma coisa que eu achei que eu tivesse fazendo, mas eu vivia uma religiosidade. E aí, em um momento, eu comecei a colocar diante de Deus. Eu falei, Deus, não é essa vida que eu quero para mim. Eu voei mais de 127 países, conectei com mais de 180 culturas. Dei 3 voltas ao mundo e realizei o sonho de visitar e conhecer todos os continentes. Só que eu não estava frustrado ou insatisfeito com a posição que eu estava. Eu apenas fui chamado para fazer algo maior. E teve um dia que claramente Deus falou comigo. Eu estava indo para o aeroporto, eu sei exatamente o que eu fui. O meu sonho era operar aquele aeroporto famoso que é Princess Juliana, que é um dos aeroportos mais famosos do mundo, que é o São Martin, onde o pessoal fica fazendo aquelas peripécias e os aviões passam ali quase tocando a cabeça da pessoa, derruba todo mundo. Cara, eu entrei no táxi, fiz o documentário, porque eu duvidava. Eu falava assim, Deus, eu vou gravar isso aqui, porque vai que isso aqui é besteira. No final eu falava, isso aqui não tem nada a ver. Em mim. E se prepara, porque você pediu para mim que a cereja do bolo fosse um dia eu te levar para esse lugar. E você está sendo levado para esse lugar, porque é um momento de transição na sua vida, mas não é uma transição de carreira. É uma nova fase verdadeiramente que você vai viver. E dali para frente eu comecei a buscar verdadeiramente de todo o coração a conexão com ele. E as coisas começaram a fluir. E era coisa que eu achava, só ouvia falando. Não, o vento do espírito, o fluir, a conexão. E as portas começaram a se abrir sem esforço físico, Silas. Uau. E em algum momento eu tinha ouvido você propagando essa mensagem, falando, é assim que funciona. E agora de manhã na minha live, né? Agora passou já de 60 lives que eu tenho feito.
uma coisa que ele colocou no meu coração também de fazer a live recorrente diária, eu abri uma passagem bíblica que era para falar de outra coisa, e aí no 8º versículo estava justamente essa condição. A quem eu enviarei? E foi a oração que eu te falei aquele dia que eu fiz, que foi onde tudo começou, que eu obedeci. Eu falei, tá bom, eu sempre ouço as pessoas falando que você vai lá e aceita o chamado. E aí eu falei, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Até então, eu nem sabia onde que estava isso, eu só ouvia falar. E aí hoje, por coincidência, foi a passagem que eu abri para falar na live. Que massa, Fabrício. Você sabe o que mais me fascina? Eu fico encantado ouvindo histórias como essa. Sabe por quê? De novo, eu não sei se você está assistindo a gente, se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Isso aqui não é uma igreja, amigo. Nós não temos obrigação nenhuma de chegar, acordar todo dia e levar uma mensagem. Não tem ninguém falando assim, ó, você tem que bater o ponto. A gente simplesmente começou a viver e a sentir a realidade, que é isso. E não tem como. As pessoas vivem condenando a gente, falando, vocês misturam muitos assuntos, religião com negócios, vocês misturam religião com política. E como é que você mistura uma coisa que sempre fez parte? Não tem como desvincular uma coisa. Não é que a gente mistura, é que não tem jeito de tirar algo da essência. Então, a gente acorda todos os dias e a gente vai falar sobre outras coisas e entra nesse assunto. Não é porque a gente tem obrigação, é porque isso queima realmente de verdade o nosso coração. Não, e você sabe que eu já começou a se levantar os haters, né? Ah, isso é E bom, tem né? alguns que são aqueles haters assim que Isso parece é que é o bom. meu hater favorito. Ah, Que ele fala pra você com amor, assim, tipo, se você deixar entrar, Silas, eu tenho certeza que você já passou por isso, se deixar entrar, a mensagem entra como verdade, falando assim, Fabrício, você é um comandante com mais de 30 anos de experiência, você construiu um brand, você tá uma jogando fora reputação, agora você tá aí pagando de pastor, falando da Pagando de palavra de pastor. Deus, daqui a pouco só Interessante. falta você abrir uma igreja. Ele falou assim, tá parecendo, eu entrei aqui achando que você ia falar uma mensagem sobre a tua experiência do voo na aviação, ter voado o mundo inteiro. Tá parecendo uma igreja, aí falou o nome da igreja, eu não vou citar, Dá porque problema. talvez você seja dessa igreja, vai parecer que eu tô menosprezando ou falando, mas foi o que ele usou. Então eu falei assim, cara, não é sobre igreja. Falei, não é pelo. Eu falei, foi o que transformou minha vida. Eu esses dias recusei o convite para gravar. Um colega indicou, ele falou: fulano, quer gravar com você, pô, o teu podcast está pegando o nome. E foi a primeira vez que eu senti no coração de falar, eu falei, poxa, que top, né? O cara tem tantos seguidores. Aí eu olhei o que o cara entregava no Instagram. Aí foi a primeira vez que eu vi uma coisa que o Pablo falou muito. Cara, eu recusei ganhar tanto para fazer associação com essa pessoa. Eu recusei tanto para falar que eu concordava com tal coisa. Falei, se ele colocou que eu vou dar voz à mensagem, não dá para eu sentar aqui e menosprezar isso e começar a colocar coisas aqui que chamam a atenção de outras pessoas que eu sei que gera conexão. Mas foi justamente desse mundo que eu saí e a proposta é tirar pessoas dessa condição. Agora, se eu colocar tal coisa aqui, vai conectar, as pessoas vão vir. Se eu chamar tal pessoa, é um assunto que está mais na moda, as pessoas... E aí eu percebi uma coisa que a minha mãe falou muito para mim. Eu falava assim, mãe, mas todo mundo vai fazer tal coisa, só eu que não. E ela falava, meu filho, você não é todo mundo, você é o Fabrício. Mas demorou, Silas. Demorou essa trajetória de eu fazer o famoso leste-lerrar de você, entender quem você é, para você ter essa postura de falar, isso é sim, isso é não. Esse negócio de CC fica parecendo que é uma acusação, né? Tá metendo uma de pastor agora. Não é, cara. É porque você sabe qual que é a mensagem maior e que toca no coração de algumas pessoas. Tem muita gente que sonha tirar uma carteira de uma PP, de piloto privado. De piloto né? privado. Você tá com um cara aqui que chegou no top da aviação e ele falou o seguinte: meu sonho, a cereja do bolo era chegar no San Martin, né? No Princess Juliana. E quando eu cheguei lá, Deus me falou, tem algo maior. Amigo,
Cara, a profundidade disso, cara, é Deixa só eu te quem já falar. viveu que... Fala, como assim tem algo maior? Tem gente que nunca vai pisar lá como passageiro. E aí você pega um cara que chegou no topo, é porque quem fala isso não entendeu ainda e não passou pelo processo de transformação, porque só quem passou mesmo, de verdade, com liberdade, sem ter que demonstrar pra ninguém. A gente tem uma parada muito grande aqui que incomoda muita gente. A liberdade, a gente não tá nem aí com o que as Verdade, pessoas pensam. verdade. Assim, e é muito divertido, eu vou te ser sincero, é divertido ver hater nos acusando de um monte de coisa. Cara, mas a gente não tem que agradar ninguém, ainda mais quem vai falar mal. Então, não é que tá dando uma de pastor, vai virar uma igreja. Amigo, esquece isso. É porque a gente passou por uma mensagem, a gente sabe de onde a gente saiu. Por mais que pareça para quem assistia por fora que a gente já estava no topo, a gente chega num topo e quando a gente descobre que no topo não tem muita coisa e não tem muito mais para onde subir, não tem jeito. Você vai ter que buscar alguma outra coisa maior que aquilo ali. Entendeu? E eu Então, percebi que eu não transformava a vida de ninguém. Era mais do mesmo. e é uma das Dali pra coisas frente que mais seria... traz prazer e satisfação. Alguém chegar em você e falar, cara, obrigado. Isso transformou minha vida, né? Como eu falei, eu acabei de começar essa nova fase e a quantidade de pessoas que ouviram através de outra pessoa é, é incrível. Coisas pequenas que parecem básicas, mas que a pessoa fala como, por exemplo, tipo assim, nossa, eu não treinava, eu sabia que eu tinha que fazer. Eu nem falei sobre treino, mas a pessoa me viu treinando, a pessoa me viu passando por um processo, falou assim, cara, eu tenho que botar o pé na rua, eu tenho que fazer isso. E outra coisa que eu falo para as pessoas, às vezes a pessoa fala assim, você está querendo se vender ou alguma coisa assim. Eu falei, cara, eu nem tenho produto nenhum alinhado à fé. Se eu tivesse pelo menos assim, olha, eu estou falando aqui que Jesus mudou a minha vida, porque eu vou vender no final um curso de sei lá o que está relacionado a É isso. engraçado. Mas nem é um produto. Deixa eu te falar, você que tá aí do outro lado e que talvez esteja assistindo e é um hater. Ô, gente, vai cuidar da sua vida, é melhor, porque é a energia que você gasta criticando ou falando não faz muita diferença aqui desse lado não, viu? Não muda nada. A gente aprendeu a não agradar ninguém, só a um. A gente tem que Exatamente. agradar. Silas, queria que você falasse, a gente está falando dessa questão do agradar, né? Eu perguntei para você, antes de convidar oficialmente você para estar aqui, da onde surgiu essa coisa Ah, de, sei lá, eu acho que em mais de talvez 12, 15 dos últimos eventos que eu fui, criou assim algo que as pessoas sentem de chamar você para fazer a abertura dos eventos, de você falar sobre sobre algo assim que não tem nada a ver com, tipo assim, normalmente a pessoa vai fazer uma abertura de um evento, né? Ela chega falando, então, estamos aqui com o Silas Carvalho, que fez isso, que o fez clichê, o aquilo, que script, fez... né? um script todo de você trazer uma história. E aí, no teu caso, você tem uma abordagem completamente diferente. E aí você fala com o coração, você prepara alguma coisa. O que é que acontece, cara? Eu tento entender, não sei se as pessoas, quando te convidam, falam algo em especial, mas é que, cara, são inúmeros eventos. Não foi se fosse um, fosse dois, fosse três, seria coincidência. Coincidentemente, ele era amigo. Mas o que você sente em relação a isso? Fabrício, é uma pergunta difícil de responder, porque eu também não sei. Por que que, por que que acontecem certas coisas? E eu fico muito feliz em não saber, sabe? Cada pessoa precisa de um tipo de alimento. A pior coisa que eu sempre tive comigo, e talvez você vai identificar aí, eu era muito perfeccionista e sempre gostava de preparar muito as coisas. E sempre quando eu ia falar, nas poucas oportunidades que eu tinha de falar, eu preparava e eu ficava ansioso, eu escrevia tudo e passava e repassava, quanto tempo vai dar, o que as pessoas vão sentir a hora que ouvirem isso. E eu sempre me frustrava, porque sempre fazia alguma coisa que eu mesmo me criticava e falava, cara, isso aqui não ficou bom. Até que um dia eu não tive tempo.
de preparar. De preparar o que ia falar. Aí, amigo, eu tive que entrar lá e pedir ajuda. E aí eu falei, ó, eu não sei o que eu vou falar. Foi o melhor dia que eu falei pra alguém. Falou com o coração verdadeiramente. Cada lugar, cada público, cada pessoa precisa de um alimento. Se tem algo que eu tenho que falar pra alguém que tá entrando nisso e quer levar uma mensagem, quer ser usado para transformar a vida de algumas pessoas, é o seguinte: você é simplesmente a ferramenta, você não é o artista. A ferramenta, eu nunca vi um pincel pintando um quadro sozinho. Eu nunca vi um lápis desenhando um papel sozinho. Eu sempre vi uma mão de um artista passando aquilo que está dentro do coração dele lá para o papel. Então, você e eu, nós somos apenas a ferramenta, somos apenas o pincel. A mensagem, aquilo que tem que ser passado não é nosso. Parece clichê isso, porque eu já ouvi isso um monte de vezes na igreja, mas nunca tinha entendido. Porque o tempo inteiro a gente quer agradar. Deixa eu te falar. Se você prepara e você tem medo do que as pessoas vão falar de você e você entra ansioso, você tem uma parada muito complicada, que é necessidade de aprovação. O que as pessoas vão achar? E o dia que eu comecei a não preparar, que eu percebi, peraí, o dia que eu preparo, eu me frustro comigo mesmo. E o dia que eu não preparo nada, eu entro lá e o negócio flui e todo mundo fica de boca aberta e eu fico até surpreso. Falei, cara, tem um segredo aqui. Eu comecei a não preparar nada. Simplesmente chegar lá, olhar para as pessoas e sentir o que essas pessoas precisam, qual que é o remédio. Não adianta, Fabrício, você dar Neosaldina para alguém que está com, talvez com um câncer. Não adianta você dar quimioterapia para alguém que está com dor de cabeça. Cada pessoa precisa de um remédio. E cada público tem uma assinatura. A gente costuma falar isso muito no método IP. Cada método IP tem uma assinatura e as pessoas costumam querer algo diferente. Você tem que sentir. Você tem que sentir o seu público. Você tem que sentir o cheiro. E parece que a gente ficou muito bom nisso aqui. Você chega na frente das pessoas, olha nos olhos dela e alguém te fala: esse povo precisa disso. E é assim, cara. Eu não sei por que as coisas. Eu costumo não lembrar das coisas que acontecem. E que bom que eu não lembro. Porque aí se eu não lembro é porque não fui eu que preparei e não vem de mim. Então, tudo isso, a raiz que foi extirpada dentro de mim é a necessidade de aprovação. Eu não me preocupo com o que as pessoas vão achar ou com o que quem me convidou vai achar. Eu deixo fluir. E alguém que sabe o que a pessoa precisa vai sempre me falando. E é muito doido. É meio difícil de obedecer porque às vezes são coisas malucas que vêm. Fala isso. Você vai falar isso para esse público. Você vai falar isso para uma pessoa. E parece nada a ver. Mas E é por você isso. obedece e fala. Não, obedece, né? A gente aprendeu que é assim. Quando é mais louco, quando é mais inexplicável, é aí que eu vou. Eu já vivi experiências surreais que a minha cabeça, Fabrício, o meu cérebro, que tá aqui dentro dessa cachola aqui, falou assim: deixa de ser imbecil fazer isso. As pessoas vão rir da sua cara. Você vai virar chacota. Mas, por causa de uma obediência, a experiência que eu tive curou outras diversas pessoas e foi ensinamento para várias outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer sempre contar uma história, Fabrício. Eu costumo falar muito isso. E ele escolhe algumas pessoas para contar essa história. A história que ele quer contar através da vida dessas pessoas. Ele escolhe um, ele escolhe o outro. Só tem um problema. Algumas pessoas não obedecem. E aí ele tenta de novo. Ele fala de novo. E a maioria das pessoas não obedecem. Sabe o que acontece? Ele escolhe outro para contar a história. E muita gente não concorda com isso.
Mas só quem viveu na pele isso, presenciou isso, sabe dizer que isso realmente é pura verdade. Ele quer contar uma história. Ele quer ensinar através da sua vida, de uma experiência. Quando você não obedece, ele vai escolher outra pessoa. É duro ouvir isso. Talvez você não vai concordar. Mas começa a observar. Tudo que ele fala para você obedecer. 1, 2 vezes. Se você não obedecer, ele vai escolher outro. Porque a história vai ser contada, você querendo ou não. Mas você sabe que você estava me perguntando, né, esse tempo que eu dei em relação à aviação, e foi uma luta, eu e Deus, Imagina, porque eu falava para Deus assim, eu falava, esse povo não é para mim, vai cuidar da sua vida, né, o famoso bordão, eu falei, deixa eles cuidar da vida deles, Deus, eu não, falei, o aviador, o comissário, o mecânico, o controlador, os alunos que querem ir para aviação, eles não querem ouvir isso aí, eu falei, os caras querem ouvir que a aviação é a melhor coisa do mundo, tal e coisa, eu falei, eu sei as dores que estão lá dentro da aviação. E aí ele colocou no meu coração justamente o que você acabou de falar. Ele falou, você vai ter que obedecer. Esse povo é para você. Eu falei, mas não vão querer. Falou, mas você acha que quando eu enviei outros profetas, quando Abraão se moveu, quando Moisés se moveu, o povo queria? Não teve o quebra-pau lá dele que chegou a puxar a espada lá e acabou matando o soldado. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Amigo, E eu noto a quantidade de pessoas que estão vindo. Eu falei, cara, eu mapeei com as pessoas. Para você que não está acostumado com o digital, você consegue mapear para quem você vai entregar a mensagem. Eu falei, não quero esses caras, deixa eles para lá, não vou mexer com eles. Cara, e o que mais vem é a pessoa falando assim, poxa, você voou o mundo inteiro, você tem experiência, o que mudou a tua vida? Aí quando eu falo que é Deus que mudou a minha vida, uns fogem, outros falam, sério, cara, sério. Porque o cara quer uma técnica. Deixa E eu te não é a falar, Fabrício, técnica. tem um povo que é só seu. Tem um povo que é meu. Tem um povo que foi escolhido para ouvir a sua mensagem. Tem coisas que os maiores caras do Brasil vão falar, mas não vai entrar no coração da pessoa. Mas quando essa mensagem vier da sua boca, vai soar diferente. Cara, você tem, com tudo isso que você viveu, um passaporte que abre portas que eu não tenho. Você consegue alcançar. Todo mundo precisa ser alcançado. Só que, se eu chegar no seu público, nas pessoas que te procuram por aquilo que você viveu, eu não vou ter porta aberta. Porque não conecta. Agora, você, quando sair da sua boca, essa mensagem vai cair igual uma bomba no coração das pessoas. Então é isso, você... Às vezes você fica pensando aí na sua casa, mas eu vivi tanto problema, eu vivi tanta dificuldade, eu sofri isso. O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Suas principais dores, elas vão se tornar cura para as pessoas que querem aquilo que você venceu. Você sabe o que eu costumo falar? Se eu tivesse hoje na minha família, Fabrício, alguém com dependência química, e se eu tivesse que escolher entre duas pessoas, um professor universitário que fez pós-graduação lá em Harvard e aprendeu tudo sobre dependência química, mas nunca colocou nada de droga ou nenhum baseado na boca. E se eu tivesse que escolher o Zezinho, que até 5 anos atrás estava fundado no crack, mas nunca estudou nada, você sabe quem que eu escolheria para aconselhar quem eu mais amo? O Zezinho, pelo que ele passou. Pelo que ele passou, cara. A sua experiência, ela tem um valor gigantesco, ela é só sua. Aquilo que você venceu é só seu. Você tem um passaporte, uma autoridade que foi dada para você quando você venceu isso aí que você passou. Então, algumas pessoas não vão ter autoridade para falar sobre o problema que você venceu. E aí é por isso que lá, eu sou péssimo em versículo, mas Paulo diz assim: tende por motivo de gozo, de alegria, passar por diversas tribulações. Porque quando você vence essas tribulações, é colocado um título.
olha, a partir de agora você é autoridade nisso aqui. Isso aqui é um símbolo de autoridade. Esse cap aqui é um cap de comandante. E eu não tenho um cap desse, porque eu não passei pela sua experiência. Então, quando você vence alguma coisa, um símbolo de autoridade é colocado no seu ombro. E só você que venceu isso tem essa autoridade. Então, tende, Exatamente. por motivos de gozo e de alegria, passar por diversas tribulações, porque quanto mais tribulação você passa e quanto mais você vence, mais autoridade você tem naquilo que você venceu. Então, a próxima vez que você vê um problema, por isso que a gente fala assim, nós amamos problema. Todo mundo que ama problema, todo mundo que resolve problema, governa. E ouvindo você falar isso, eu percebo que foi justamente as inúmeras situações que eu passei que eu percebo hoje o que está trazendo essas pessoas. Porque foram problemas com família, eu quase perdi a minha filha no meio do caminho, porque eu comecei a dar muita atenção à aviação e não dei a atenção dentro de casa. Eu era um comandante na aviação há mais de 30 anos, mas eu não comandava dentro de casa. Passei por aquele processo de deixar as coisas na mão da minha mulher. Aí eu via que a minha mulher reclamava e eu seguia no mesmo barco das pessoas achando que a minha mulher era reclamona, mas na verdade Deus tratou comigo de ver que eu era omisso. Chegava em casa e achava que, tipo assim, eu vou e você resolve os problemas da casa. Conexão com meu filho, que isso fez uma grande diferença de hoje ele ir comigo aonde eu vou. Ontem à noite, por exemplo, eu estava chegando em casa mais tarde, cruzei por ele e a minha filha. Aí eu falei, onde é que vocês vão assim, tudo arrumado e tal? Não, a gente tá indo no QGR lá, que a gente tem um encontro. Eu falei assim, eu nunca imaginei que a minha filha fosse Que massa. para esse caminho, porque até então não tinha. Só que ela revelou uma coisa só agora, quando eu verdadeiramente acolhi ela, que eu sempre achei que eu estivesse fazendo certo. E aí eu entendo o relacionamento com Deus através da experiência minha com a minha filha. Que ela falou, pai, a hora que você deixou claro para mim e me trouxe confiança que você queria de todo o coração restaurar o nosso relacionamento, eu voltei. E foi a mesma coisa que eu falei naquele momento que eu falei, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Porque fala, quando me buscais de todo o coração, me encontrareis. Falei, nossa, as duas coisas estão conectadas. Era relacionamento que eu não tinha com a minha filha. Fabrício, sabe o que muitos pais acham que os filhos querem? Provisão, presentes, uma boa vida e tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Mas no fundo, sabe o que eles querem? O pai do lado. O pai pegando na mão, o pai pegando no colo quando o filho cai, o pai como porto seguro. Eles querem relacionamento. E isso é um DNA que foi colocado pelo próprio Deus dentro de nós. E é tudo aquilo que Ele quer que a gente tenha com Ele também, relacionamento. Eu conheço muitas pessoas que vivem batendo ponto. Todos os domingos, todo dia de culto, na sua instituição religiosa lá, seja ela qual for. Mas elas estão mais querendo agradar os líderes religiosos delas do que relacionamento mesmo. E aí, amigo, essas pessoas que batem ponto, não falta um culto que, inclusive, operam sinais e maravilhas. Vai chegar um dia que vai chegar na frente de alguém e esse alguém vai falar, peraí, calma, você não vai entrar aqui, afasta de mim, eu não te conheço. Se a gente não se conhecesse, Fabrício, e eu aparecesse na sua porta da sua casa, batendo e querendo entrar, o que você faria? Falou, não, quem é você? Calma, você não vai entrar aqui, não. Você não vai entrar, eu não te conheço. Não, Fabrício, mas eu era aquele cara que estava com você estava andando nos aeroportos, eu estava atrás e eu arrumava tudo e fazia tudo e trabalhava. Era eu quem abria as portas, mas eu não tinha relacionamento com você, então eu não te conheço. Como é que você vai entrar na minha casa? Eu não te conheço.
Relacionamento. Relacionamento com os filhos, relacionamento com as pessoas que a gente ama, relacionamento com o próprio Deus. É muito mais poderoso do que simplesmente trabalhar ou fazer algo para Ele. Tem muita gente trabalhando, fazendo um monte de coisa para Ele, mas não está relacionando. Mas você sabe que o atos e palavras realmente faz total diferença, porque a minha esposa chegou para mim uma vez e falou assim: Fabrício, a gente tem que mudar o rumo da nossa história. E se a gente não agir em direção à nossa família, nós vamos não perder somente a Maria Eduarda, mas a gente vai perder o Leonardo também. E aí eu lembro um dia que a minha mãe foi me visitar e ali foi aonde eu tomei consciência de que a minha esposa estava certa. Eu tive que me livrar da arrogância e tive que ouvir o que ela estava me falando. Que foi justamente o seguinte: a minha mãe chegou e o sonho dela era que o meu filho também fosse piloto. E ela chegou, e aí, Léo, você vai seguir os passos do teu pai? Eu vejo que você está voando planador, fazendo acrobacia, voando avião, tal, você está gostando. Pô, você vai seguir os passos do teu pai, se tornar um grande aviador e voar na linha aérea? E ele falou assim: não, vó, eu não vou ter coragem de fazer isso. Daí eu estava ali do lado, na mesa, e eles falando assim, distantes. Eu chamou atenção, eu falei: nossa, por quê, né? O que será que ele não gosta? Daí a minha mãe também teve essa mesma reação. Nossa, mas por que, Léo? Você não acha legal? Falou: nossa, voar é muito massa. Coisa mais legal que tem é você voar um avião. Só que eu não vou ter coragem de pagar o preço que o meu pai paga, Nossa. de deixar a família em casa e sair voando pelo mundo. Qual que era a Porque idade? eu não deixaria... Cara, eu acho que o Léo tinha... Quantos anos você tinha, Léo? Uns 11 anos? 11 anos. Nossa. Ele falou assim: eu não teria coragem de deixar a minha família para trás tanto tempo. O dia que eu fiz essa oração que eu te falei, eu estava 36 dias fora de casa. Porque o chefe que entrou na empresa decidiu que na minha, entre aspas, gestão, eu acho que ninguém tem que ter folga. É sob demanda. E começou a pandemia, e aí vocês vão ficar fora, e vão ficar fora, e vão ficar fora, e a gente não voltava. E todos os acordos que estavam firmados e assinados, que era para você ir, voltar, não estavam mais sendo cumpridos. E aí o dia que eu voltei para casa, a Ana falou isso comigo, falou: Fabrício, a gente tem que tomar uma ação para recuperar a nossa família. A gente fala para todo mundo, a gente tem formação em área de PNL e eu fazendo mestrado em neurociências cognitivas, a Ana fazendo um bacharelado, porque a gente fala que é sobre pessoas, mas nós não estamos fazendo nem o que tem que fazer dentro de casa. Quando eu tomei a ação de fazer dentro de casa o que precisava ser feito, aí eu comecei a restaurar o relacionamento com meu filho, a minha filha voltou a se reaproximar, e hoje a gente está vivendo isso porque, como você bem falou, eu obedeci. Eu já fiz inúmeros projetos, Silas, de ficar longe, de fazer, de coisas temporárias, cíclicas, mas eu voltava e ficava mais um tempo com a família. Mas nada do que eu fiz nessa caminhada foi mais importante do que entender que realmente a família é a base de tudo. Porque quando a gente restaurou o relacionamento familiar, começou assim como se estivesse abrindo chaves, portas, sei lá, de inúmeras outras coisas. Porque aí a base do que eu propagava começou a ser fidedigna, começou a ser genuína. E aí por isso que eu falei que ontem, quando eu vi eles saindo e falando assim: não, a gente tá junto, e é bacana você ver eles voltando para casa, minha filha falando: ó, pai, eu vou chegar mais tarde, mas não é porque eu tô na balada, não é porque eu tô fazendo coisa que eu não devo, é porque, pô, eu tô aqui na célula e a gente tá tendo um bate-papo legal e tá um fluir aqui, então eu vou chegar mais tarde. Então isso realmente eu vejo que valeu a pena, sabe, Silas? Só que aí ele me deu igual a parábola dos talentos, ele me deu essa segunda missão, falou: ok, parabéns, você restaurou a tua família. Agora você vai restaurar ainda mais famílias. Mas a pergunta que eu me fazia era justamente essa. Eu falei: rapaz, eu nem sei se a minha família restaurou ainda ou não, entendeu? Minha família não é um exemplo. Ela falou: ainda não, mas já está consumado, já é. Uau. Então... Ô Fabrício, essa mensagem é para os pais. Tem muitos pais que, como você fez até certa hora da vida,
trabalham e doam a sua vida inteira e perdem a infância dos filhos, não vê eles crescerem, não arranca o dente deles, não vai nas apresentações de escola, não participa de nada importante na vida deles, porque eles estão conquistando algo para dar para os filhos, talvez uma casa bonita. Tem pais que trabalham a vida inteira para construir uma casa linda, para morar com os filhos. E aí chega mais ou menos nos 16, aos 20 anos, a casa está pronta. Exatamente isso. Só tem um problema. Essa hora eles não precisam mais de você. As apresentações já cessaram. Os momentos que eles caíram e precisavam de você do lado já passaram. Não foi você que arrancou o dente deles. Você não viu eles crescerem. No momento que eles precisavam de você, você não estava lá. Agora eles não precisam da sua casa linda e maravilhosa. Agora eles querem conquistar a vida deles. E é triste saber que muitos pais cometem os mesmos erros. Se for esse podcast aqui, Fabrício, para mudar a mentalidade de um único pai e de restaurar uma única família, eu acho que tanto você como eu, a gente vai estar com uma sensação de missão cumprida. Porque é só quem realmente sabe o que é restaurar uma família e ver os filhos mais de perto sabe a importância disso. Então você que está aí construindo uma bela casa para morar com seus filhos, construa um belo relacionamento com eles. É disso que eles precisam agora. Eles não querem uma bela casa no futuro. Eles querem um belo pai no presente. Então, eu acho que a mensagem é essa. E não era nem pra gente estar falando sobre isso, mas a gente tá falando sobre isso, então tá tudo certo. E é exatamente isso. Eu vejo hoje as pessoas falando sobre governança, e eu uso o termo, né, por naviação. Eu falo, né, a arte de comandar é você saber governar, saber ser um bom líder no que você faz, para que realmente você gere relacionamento com as pessoas que estão sob a sua liderança e elas se sintam pertencedoras. E um dia minha filha falou para mim, tipo, tava num momento não de raiva, mas ela tava num momento assim bastante emotivo, tipo chorando e falando, pai, ela usou um outro nome, não falou mentira, não falou hipócrita, nada, mas foi a maneira que eu traduzi. Falou tipo assim, você vende isso para as outras pessoas, mas a gente não vive isso em casa, cai na real. Nós não temos relacionamento. Pesado, e ninguém hein, se sente pertencedor dessa família. Meu Deus. E aí ela falou o que você acabou de falar. Ela falou, você já perdeu. Mas lute pelo menos pela vida do Leonardo, porque senão ele vai ir pelo mesmo caminho. E às vezes eu falo isso, as pessoas falam, nossa, por que você fica expondo a sua vida para as pessoas? Eu falei que as pessoas precisam entender que elas estão passando por isso. Que quando a pessoa olha o comandante que está voando... Cara, você sabe disso, Silas. É o avião que voa mais rápido. É o avião que voa mais alto. É o avião mais caro que tem o maior branding no mundo. Todo e qualquer bilionário e trilionário tem como sonho ter esse avião que eu voava. A versão que eu voava ainda era ER. Extended Range. O avião voa 16 horas. Eu participei do projeto de dar a volta ao mundo. Nós estamos no Guinness Book, batemos recorde de velocidade e de menor tempo. Para você que não está acostumado com o termo, maior velocidade é a maior velocidade por maior tempo que você consegue manter no avião. Mas isso não garante menor tempo na circunferência, porque você tem que trabalhar muito bem a estratégia de você pegar melhor vento, saber se aqui é o momento de acelerar ou de economizar. Então, as duas coisas foram atingidas. A gente deu a volta ao mundo com 3 pousos. Uau. Então, imagine a capacidade desse avião. E aí, quando a minha filha falou isso para mim, eu falei assim, cara, igual que nem você falou, eu não fico anotando para citar versículo.
Mas o que que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Foi o que veio na minha... Falei, que legal, bonito. Fui lá, um recorde bati mundial. o recorde mundial e ganhei o troféu pai perdedor que tá lá em último. Em pai você chegou em último. Amigo, é forte. É forte, Fabrício. E você não tá expondo. Você tá curando outros pais. Você sabe por quê? Nesse momento que tem gente assistindo isso, o cara tá fazendo um mesmo paralelo. Poxa, olhando para dentro de casa e fazendo o mesmo paralelo. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso que a gente foi preparado. Eu não sei, esse lugar que a gente tá aqui, parece que é uma fazendinha de pessoas Exatamente. que estão sendo preparadas para ajudar outras pessoas. São os improváveis, né? Como o nome desse podcast, Improvável Cast. São pessoas improváveis, de um jeito ou de outro. Ou improvável porque era uma pessoa que não sabia nem falar, ou improvável por ser uma pessoa que não precisava estar fazendo isso. Improvável de qualquer forma. Então, não é exposição. É simplesmente pegar na sua cicatriz, que ela já está curada, e servindo de remédio para pessoas que poderiam ter esse mesmo corte, mas você está falando assim, olha, não vai não. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de E você acordar. uma outra coisa que eu aprendi, não mate os sonhos dos seus filhos. A minha filha falou a vida inteira que o sonho dela era desenhar. Até passou um filme na minha cabeça quando você falou assim, um pincel precisa de um ser humano que tenha a arte de colocar numa tela aquilo que ele está enxergando e trazendo, materializando. E é o dom da minha filha. Principalmente desenho à mão livre. E na época, eu meio que segui o que a minha esposa falou na época. Não estou querendo dizer que a culpa é dela, não estou querendo dizer que foi ela que fez isso, mas eu fui conivente da gente achar que, tipo assim, esse negócio de desenho, essa coisa aí, é coisa de vagabundo, isso não serve pra nada, entendeu? Você vai querer ficar aqueles caras que ficam pintando em praça e tal. E é engraçado como você nunca sabe onde tem um bloqueio, onde tem uma crença impossibilitadora. Porque tem tanto artista famoso que faz quadros maravilhosos. Por que que eu tinha que acreditar que a minha filha só podia ser uma pessoa que não ia prosperar, que ela ia ficar assim, ó, vou ficar aqui desesperada para conseguir vender, porque eu não vou chegar lá. E aí levou anos para tudo isso dar volta, voltar, ela ter se desconectado, falou, não vou pintar mais, não vou. E nessa varanda que você acabou de ver em casa, né, que eu falei aqui, é um lugar que a pessoa consegue exponencializar a criatividade. Quando ela voltou, ela começou a ver isso, ela falou, pai, eu tô sentindo vontade de voltar a pintar, de voltar a desenhar. Então agora ela tá voltando, desenhando, pintando, fazendo várias coisas. Massa. E aí tá surgindo muitas ofertas para ela, para desenhar livros, para fazer capas de livros, para pintar como se fosse grafitar lugares. Então é algo que talvez fosse para ser agora realmente esse flourishing dela nessa área. Mas faz total diferença, realmente. Mas o que está por trás disso é que sempre há tempo, né, Fabrício? Sempre. Não tem nada perdido. Essa é a principal mensagem para passar para os pais. Às vezes a pessoa fala, não, mas agora eu já perdi o meu filho. Não, você pode reconquistar, você pode mudar o que você está fazendo e pode acolher. Eu experimentei isso. Eu mesmo já fui uma pessoa que inúmeras vezes falei, não vai acontecer. E a minha esposa orava, jejuava, e ela falava assim, eu me baseio naquele versículo bíblico, que sereis salvos tu e tua casa. Sim. E eu creio que a minha filha vai voltar. Aí por isso que eu falei, não foi só o fato dela voltar, mas quando eu vi que ela falou assim, pai, eu tô me reconectando com Deus e eu vou ir com o Léo lá no QGF, eu falei assim, nossa, algo que até então eu achei que jamais iria acontecer. Então se talvez você hoje está duvidando, não pense que é só você, eu também já duvidei. Hoje eu estou propagando isso porque eu percebi que tem valor, que tem poder. Por isso que eu falo que é dar voz à mensagem. A gente tem que achar que o correto é você derrubar uma obra do passado para construir outra. Deixa eu te falar, esquece o que você fez de errado até aqui e começa a construir algo novo. Esses dias a minha esposa me surpreendeu, Fabrício, com o Davizinho. A gente estava lá no Arraial. E o Davizinho, que é meu filho mais velho,
tava lá todo solto e brincando com os meninos em cima do palco, e eles dançando lá. E o Davi, com 4 anos de idade, foi bloqueado por uma professora. E ele nunca mais fez nenhuma apresentação na escola. Nunca mais se sentiu à vontade. E o Davi era Já uma passei por criança. isso, eu sei bem o que é isso. É triste. É uma coisa que me revolta, saber que uma criança é bloqueada por alguém que deveria ensinar ela, Fabrício. Que deveria justamente fazer de tudo para fazer com que ela isso, colocasse para fora, florescesse. E aí, com 4 anos de idade, ele chegava em casa e falava, chorando, e eu não sei, deixa eu te falar, 4 anos de idade, faz um paralelo. Eu tô falando de uma criança. E ele falava, eu não sei por que a tia Dalva só briga comigo. Por que toda vez que a tia Dalva vai me ensinar, ela fica nervosa comigo? E o Davizinho foi sempre uma criança muito inteligente. E naquela época eu era um imbecil. Eu não sabia de nada que eu sei hoje. E eu pensava, não, os professores, eles realmente têm autoridade, eles têm que ensinar. E meu filho foi bloqueado com 4 anos. E ele odiava ir para a escola. E ele não participava de nenhuma apresentação. Ele ficava só no canto e chorava e não tinha jeito. E aí eu vi ele dançando e a minha esposa me lembrou, você viu o Davi no palco? E eu fiquei muito contente quando ela me relembrou disso, porque a gente não se preocupou em desconstruir aquilo que foi feito, a gente se preocupou em construir algo novo, em ensinar qual que é a verdadeira identidade dele agora, em colocar ele com pessoas que entendem o que a gente entende. Esquece aquilo que passou, começa a construir uma relação nova. Para de voltar no passado e falar, filha, me perdoa, porque eu errei com você quando eu achei que desenho não era para você. Só dá liberdade agora. É só ela ter confiança de que você apoia ela naquilo que ela escolher, que você tá do lado dela. E o Davizinho, a gente colocou ele numa nova escola, com pessoas que entendem os nossos princípios, uma escola do grupo aqui, em pouquíssimo tempo. Tudo aquilo que prendia ele começou a ser ressignificado. Então, há sempre tempo para todas as coisas. É por isso que você já ouviu falar nisso. Enquanto há vida, há esperança em todas as coisas. Na sua família, com a sua relação com seus filhos, com seus pais, com todo mundo que você ama. Esquece o passado e aquilo que você fez de errado. Esquece o que fizeram de errado com você. Apaga e começa a viver só uma nova história. Construir uma nova história. Não perde tempo e energia desconstruindo ou derrubando aquela história antiga que vocês fizeram e foi tão ruim. Exatamente. Gente, conversei aqui com Silas Carvalho. Esse foi mais um Improváveis Cast com Fabrício Moresco, dando voz à mensagem para que você decole.